E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Fernando. Nós vamos seguir com mais uma aula do nosso curso de Algoritmos e Técnicas de Programação em C++, e hoje nós vamos seguir com resolução de exercícios. Nas últimas aulas, nós estudamos operadores e expressões e funções aritméticas. Hoje, o nosso objetivo é fazermos um exercício que utiliza desses conceitos. O exercício que nós temos para hoje é esse aqui. Faça um programa em C++ que solicite ao usuário que informe o raio de uma circunferência. O programa dará como saída a área e o perímetro da circunferência. Observem que o enunciado da questão não traz nenhuma informação complementar, ou seja, ele não traz para a gente aqui qual que é a fórmula da área, como que eu faço para calcular a área de uma circunferência, ou como que eu faço para calcular o perímetro de uma circunferência. O exercício poderia trazer essas informações. Como esse exercício não traz, a gente precisa, obviamente, para eu escrever esse algoritmo, eu preciso saber como fazer esses cálculos. E aí, se a gente não lembra sobre como calcular a área e o perímetro de uma circunferência, a gente pode fazer uma pesquisa na web, entender o processo e, antes de sair escrevendo qualquer tipo de código, eu preciso saber fazer esse cálculo, certo? Aqui, então, vamos dar uma olhada. Eu fiz uma pesquisa na web, achei essa imagem, e essa imagem traz para mim as duas fórmulas, e vamos tentar entender, né, o que essas fórmulas significam para a gente. Essa são duas fórmulas. Essa C aqui é a medida do contorno, né, da circunferência, e esse A0, esse zero na verdade representa uma circunferência, né, a área esse A0 é a fórmula da área da circunferência. Então aqui é o perímetro e aqui embaixo é a da área. Observem que as duas fórmulas fazem uso de π e uso do r. Olhem só, essa fórmula de baixo também usa π e usa r. O que é r? R é o raio da circunferência. É a medida que vai do centro da circunferência até um ponto qualquer dela. E esse valor do raio vai ser o valor que vai ser digitado pelo usuário, e pode ser qualquer um. Por isso ele está representado aqui como r, né? Pode ser um valor variável. Observem que as duas fórmulas fazem uso de π. E o que é π? Π é uma constante, é um valor que a gente sabe que é 3.1415 e tem mais casas decimais. Tá? Vamos considerar 3.1416. Vamos considerar assim, vamos arredondar logo para 4 casas decimais. E aí é bem simples, né? Esses cálculos são cálculos bem simples. Se a gente sabe o valor de π, a gente consegue calcular o perímetro da circunferência, tendo também o raio. Vamos supor, se o usuário digitou um valor de raio 5. Bom, para eu calcular o perímetro da circunferência, eu vou considerar que π tem o valor 3.1416 e vou considerar que o raio, a minha variável r, tem o valor digitado pelo usuário, no caso, 5. Se eu pegar e colocar esse cálculo aqui no algoritmo, ele vai fazer o cálculo para mim pegando 2, multiplicando por 3.1416, multiplicando por 5, vai fazer apenas cálculos de multiplicação. E vai conseguir calcular para mim esse perímetro. Da mesma forma, uma vez que eu tenho o valor de π e o valor do raio, eu consigo chegar na área. Aqui a diferença vai ser que eu vou fazer um cálculo, né, um pouquinho diferente. Para calcular a área, basta eu multiplicar o valor de π, que é 3.1416, pelo valor do raio elevado ao quadrado. E aí a gente já viu nas últimas aulas que eu posso fazer exponenciação usando a função POU, que a gente aprendeu nas últimas aulas aí. Então, vamos direto para o código, vamos começar a escrever esses códigos aqui. Eu já tenho aqui um projeto aberto no Dev C++, e aqui só tem a estrutura básica de um programa. A entrada do programa, pessoal, o que o usuário vai digitar? O usuário vai começar digitando o raio. Então, eu vou declarar uma variável real aqui, chamada raio. E o programa vai pedir para o usuário digitar o raio. E o usuário vai digitar esse valor.
Ok. A entrada do programa é o raio, o usuário informa o raio. Uma vez que eu tiver o raio guardado em uma variável, eu consigo calcular tanto a área quanto o perímetro. Então, eu vou criar mais duas variáveis aqui em cima para armazenarem a área e também o perímetro. Vou chamar de A e P, maiúsculos. Agora, eu vou começar a escrever o meu código. Vamos começar pela fórmula mais fácil, a fórmula do perímetro. A fórmula do perímetro basta eu multiplicar 2 vezes π vezes o raio. Então, vamos lá. Eu posso falar assim, P recebe 2 vezes π, e π nós sabemos que é 3,1416, vezes o raio, certo? Se eu colocar logo de cara aqui no meu programa um comando de saída, assim, cout, aí eu vou apresentar o perímetro. Então, eu falo que o perímetro é, e eu vou exibir na tela a variável p. Vamos lá. Vamos testar esse programa. Eu vou pressionar a tecla F11. Vamos lá. O programa de computador pede para eu começar digitando raio. Eu vou digitar o valor 5. O valor que eu digitar vai ser guardado na variável raio, a variável real que eu criei no meu programa. Quando eu der Enter, o programa de computador vai fazer o cálculo do perímetro para mim, usando essa fórmula aqui. P vai receber 2 vezes o valor de π vezes o valor do raio que eu digitei. E então vai exibir a mensagem na tela. Vamos lá, eu vou pressionar a tecla Enter. Vamos lá, vou pressionar Enter. Opa, deu um erro aqui, vamos ver o que aconteceu. É o programa de zoom aqui que deu uma interferenciazinha, mas não tem problema não. Ó, digitei o valor 5, o programa exibiu na tela a mensagem para mim. O perímetro é 31,416. Então, tudo ok. Se vocês quiserem confirmar isso, né, vocês podem fazer o cálculo numa calculadora e verificar se está certo. Ok, o perímetro, né, foi calculado. Agora, eu preciso calcular a minha área. Então, eu vou fazer o seguinte. A recebe. Vamos olhar a fórmula mais uma vez? Vamos lá. Para eu calcular a minha área, basta eu pegar o valor de π e multiplicar pelo quadrado do raio. Então, eu posso fazer o seguinte. 3,1416, vou multiplicar pelo quadrado do raio. O quadrado do raio eu poderia fazer simplesmente assim, raio vezes raio. Já estaria certo, o programa funcionaria. Mas vamos fazer isso usando uma função que a gente aprendeu, né? Que é a função pool, que é a função que calcula o quadrado de um número. Para usar a função, eu preciso incluir a biblioteca no meu programa. Então, eu vou incluir a biblioteca de funções matemáticas do C++, incluir a biblioteca aqui em cima. E agora eu vou fazer assim, π vezes o raio ao quadrado. Eu vou usar a função pool, vou passar para ela como parâmetro a minha variável raio e a quanto que eu quero elevar. Nesse caso, eu quero elevar a 2. Certo? Então, ele vai fazer π vezes raio ao quadrado. Após fazer esse cálculo, eu vou exibir esse valor na tela. Então, eu vou acrescentar aqui uma quebra de linha e vou dar um outro comando de cout para exibir a área. Vamos lá. Apresento a variável A e finalizo o programa aqui. Vamos ver funcionando. Vou pressionar a tecla F11 e eu vou digitar o raio 5. Vou dar um Enter. Vamos observar aqui. Ele calculou para mim o perímetro falando que é 31,416 e calculou para a minha área, dando o valor 78,54. Então, o programa está funcionando assim como queríamos. Pessoal, o objetivo dessa aula foi apenas resolvermos essa questão e, mais ainda, resolvermos a questão usando a função pool. Certo? Espero que tenha sido claro. Agradeço a atenção de vocês
e até a próxima aula.